Após a apreensão do passaporte pela Polícia Federal em 8 de fevereiro desse ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília. A informação é do New York Times, que teve acesso às imagens da câmera de segurança da embaixada. Os vídeos foram divulgados hoje, mostram que Bolsonaro entrou na embaixada na noite de 12 de fevereiro. Ele estava acompanhado por seguranças, foi recebido pelo embaixador húngaro Miklos Halmai, que o encaminhou até a área residencial. No dia seguinte, as câmeras gravaram Bolsonaro até lá na área externa do prédio. As câmeras mostram também o ex-presidente saindo da embaixada apenas no dia 14 do mesmo mês. Bolsonaro já estava sendo investigado pela suposta tentativa de golpe de Estado. As embaixadas funcionam como espaço protegido fora das fronteiras do país, não é território nacional no estrangeiro. É como se a embaixada da Hungria fosse um território húngaro no exterior, mas de direito compartilhado aí com a justiça brasileira. A defesa de Bolsonaro nega qualquer irregularidade, nega que ele tentasse evitar alguma medida policial ou judicial no Brasil. Os advogados afirmaram que o ex-presidente ficou hospedado na embaixada a convite. O comunicado ainda destaca a boa relação que Bolsonaro tem com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Nossa produção entrou em contato com a embaixada da Hungria, mas não recebeu resposta ainda. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de abril de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Para Moraes, noites de Bolsonaro na embaixada nada representam. Será mesmo? Será que o ministro Alexandre de Moraes é tão ingênuo? Será que ao mandar o Bolsonaro entregar o passaporte, o ministro Alexandre de Moraes não sabia que ele poderia fugir? Será que o ministro Alexandre de Moraes engoliu a desculpa que Bolsonaro deu? Ou será que o ministro Alexandre de Moraes de repente ficou com medo porque um bilionário australiano-americano /americano resolveu chamar a atenção dele e ameaçar colocar a boca no trombone? Será tudo isso? Quem pode acreditar numa coisa dessa? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O ministro do STF considera que a estada do ex-presidente na representação diplomática da Hungria em Brasília não configura violação às medidas cautelares a ele impostas. O mundo jurídico ficou em polvorosa com isso, por uma razão muito simples. O Bolsonaro fez isso cerca de mais ou menos de 8 para essa data aí, mais ou menos 4 dias depois que ele foi alvo de uma ação da Polícia Federal na sua casa em Angra dos Reis, e nesse momento o Bolsonaro resolveu passar um fim de semana inexplicável. É óbvio, é claro, é evidente que o Bolsonaro pretendia se proteger porque achava que em seguida a retenção do passaporte viria uma ordem de prisão. O ministro Alexandre de Moraes considerou que Bolsonaro não violou as medidas cautelares ao passar 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília na semana do Carnaval. O caso veio à tona depois que o jornal The New York Times divulgou imagens do presidente dizendo que ele estava tentando fugir. Os locais das missões diplomáticas, embora tenham proteção especial nos termos do artigo 22 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, promulgada através do decreto 56.435/1965, não são considerados extensão de território estrangeiro, razão pela qual não se vislumbra, nesse caso, qualquer violação à medida cautelar de proibição de se ausentar do país, destaca Moraes em sua decisão. Para o ministro, como não ocorreu violação de medida cautelar, não existem motivos para rever limitações já aplicadas a Bolsonaro, como proibição de manter contato com outros investigados e de se ausentar do país. Efetivamente, a situação fática permanece inalterada. O jurista Pedro Serrano, professor da PUC São Paulo,
ele discorda de Moraes e vê intenção de asilo na ida dele à embaixada, mas diz o seguinte, que na dúvida Moraes agiu bem. Veja só o que diz o jurista. Ele diz, contudo, se houver algum erro, melhor errar para soltar que para prender. Mais adequado, nesse caso, mais cuidado com os direitos e o devido processo que qualquer risco de abuso expôs Pedro Serrano. Apesar de dizer que, como eu, como qualquer um, sabe que o Bolsonaro tentou fugir. Ele tentou fugir porque ele foi alvo de uma operação na casa dele em Angra, porque pediram o passaporte dele de volta, então ele planejava burlar assim a falta do passaporte ficando na embaixada. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o fato é que Alexandre de Moraes não está com medo, não está sendo ingênuo, nada disso. O Alexandre de Moraes, segundo as últimas informações, ele está simplesmente jogando xadrez e dando corda para enforcado. Petistas veem decisão política de Moraes. Na visão de petistas, Moraes tomou a decisão política ao arquivar a investigação sobre a estada de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Parlamentares do PT e de outros partidos de esquerda avaliam que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou uma decisão política ao arquivar a investigação sobre a estada de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília, em meados de fevereiro desse ano. A estada de Bolsonaro na representação diplomática foi revelada pelo New York Times e ele ficou lá de 12 a 14 de fevereiro. Então ele foi para lá dia 12, 4 dias depois de ser alvo da PF. E é evidente que isso deixa muito clara a intenção dele. Após a revelação do caso, Moraes mandou investigar o fato para apurar se Bolsonaro tentou pedir asilo político e disse que não. Em decisão de ontem, o Moraes, de terça-feira, na verdade, anteontem, o Moraes concluiu não haver elementos concretos que indiquem que Bolsonaro pretendia obter asilo. Na visão dos petistas, ao arquivar o caso, Moraes indica que só tomará qualquer decisão para prender Bolsonaro quando tiver elementos suficientes para condená-lo com base nas investigações das quais o ex-presidente é alvo. E aí vocês vão dizer para mim, poxa Eduardo, mas ele pode fugir. A Polícia Federal divulgou, pouco depois de esse caso estourar, que já sabia que o Bolsonaro tinha ido para a embaixada. Porque alguém acredita mesmo que após o Alexandre de Moraes pedir de volta o passaporte de Bolsonaro, ele, a Polícia Federal, todo mundo, agora está tudo tranquilo, pegamos o passaporte de volta, ele não vai tentar nada. Ou que não estão investigando Bolsonaro para saber se ele está tentando intimidar testemunhas, ou saber se ele está de qualquer forma tentando obstruir a justiça. Alguém acredita que a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes, experimentado como é nas lides da justiça e dos processos penais, alguém acredita que ele não está mandando vigiar Bolsonaro, que a Polícia Federal, mesmo que ele não mandasse, estaria vigiando Bolsonaro? Claro que estão vigiando Bolsonaro e ele não vai conseguir fugir. Quando ele entrou na embaixada, o Alexandre de Moraes sabia muito bem que ele ia sair da embaixada porque nada aconteceria. Não é? Nada aconteceria. Então, aí o fato é que o Bolsonaro está ficando confiante e ele agora pediu de volta o passaporte, depois de Moraes não ver crime, o Bolsonaro volta a pedir o passaporte. A defesa de Bolsonaro planeja fazer um novo pedido ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para liberar o seu passaporte para ir para Israel, né? De onde só uma guerra mundial tiraria Bolsonaro, porque Israel tem até a bomba atômica para proteger o Bolsonaro. Ninguém tira o Bolsonaro de Israel se ele for para lá. E evidentemente que o Alexandre de Moraes não vai deixar, e evidentemente que ele não vai fugir, porque a Polícia Federal está de olho nele. O Bolsonaro é monitorado 24 horas por dia. Será que ele não sabe disso? Será que o Bolsonaro e essa turma dele, tão espertos que são, eles não sabem que estão sendo monitorados?
Então aí, claro, na embaixada foi uma jogada que ele tomou, que realmente ele surpreendeu. Ele pode ter surpreendido os investigadores? Podem. Os investigadores estavam lá monitorando o Bolsonaro, de repente ele pega o carro e aí onde é que ele para? Na frente da embaixada. No que ele para na frente da embaixada, desce e o carro dele entra na embaixada, aí já não havia o que fazer. Ele pode até ter pegado o Moraes e a Polícia Federal de surpresa fazendo isso, mas agora ele não pega mais. Agora, se ele chegar perto de qualquer embaixada, não é? E todos sabem quais são as embaixadas que ele iria para a embaixada da Itália, ele iria para a embaixada de Israel, não é? Ele poderia ir para várias embaixadas que poderiam abrigá-lo. O Paraguai poderia abrigá-lo, por exemplo, a Argentina, a embaixada da Argentina poderia abrigá-lo. O Bolsonaro nem precisa ir para a embaixada, basta ele ir até Foz do Iguaçu e atravessar a fronteira. Mas ele vai conseguir fazer isso? Essa é a questão. O Alexandre de Moraes está dando corda para Bolsonaro, corda para ele se enforcar, corda para ele fazer aquela manifestação e o Malafaia confirmar que ele usou a minuta golpista, entregou para os generais para dar uma sugestão. Você entendeu? Então, na verdade, o Malafaia, que se acha muito esperto, ele confirmou, sob o silêncio de Bolsonaro, que o Bolsonaro entregou a minuta golpista para os generais. Só que disse que foi para dar uma sugestão. E de fato foi uma sugestão de golpe de Estado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.